Eu sou Catiane Brito, nasci no interior do Pará, numa cidade chamada Tucuruí. Eu venho de uma família muito humilde. A minha mãe era manicure e pedicure. O meu pai, sapateiro. Ele consertava sapato usado das pessoas em casa mesmo. Hoje meu pai é falecido. Eu venho de uma família de 5 irmãs. E lá em casa, como não tínhamos emprego fixo, salário no final do mês, normalmente a gente comprava o que ia comer todos os dias. Sabe o que é você não ter um valor ali fixo, não juntar dinheiro e todo dia você ia ali comprar o que tem para fazer para o almoço, o que tem para fazer para janta. Sempre estudei em escola pública. A minha história no mundo das unhas, ela começou quando eu vendo a minha mãe fazer pé e mão, eu me interessei por fazer também. E eu comecei a fazer na minha própria unha. Nesse tempo surgiu as flores de pinguinho, feita com tinta guache, as francesinhas feitas com fita durex, que a gente colocava na unha, né? A famosa misturinha do café com rebu. Foi esse o tempo em que eu comecei a fazer unhas. Logo que eu comecei a fazer, a minha mãe viu que eu fazia bem, que eu já estava fazendo bem, eu comecei a ajudar ela a fazer. Ela fazia a unha da mão e eu fazia a unha do pé. Enquanto eu morei em casa, eu trabalhava junto com a minha mãe. Eu me casei muito nova, com 15 anos, e quando eu me casei, eu comecei a atender sozinha. De casa em casa, comprei minhas coisinhas. Depois eu me mudei de cidade. Eu me vi numa cidade que eu não conhecia ninguém e que eu não tinha cliente nenhuma. E aí eu pensei em não fazer mais unhas. E aí um dia uma vizinha minha viu que eu estava com a minha unha feita e ela perguntou onde que eu tinha feito. Então ela pediu para eu fazer a unha dela. E aí, nessa outra cidade que eu me mudei, eu comecei a fazer de novo unhas a partir da unha que eu fiz nela, na filha dela. A filha dela foi para a escola. Outras amigas se interessaram pela unha que eu tinha feito na filha dela. Viram a unha, gostaram, né, perguntaram. E aí eu comecei a fazer unhas naquela cidade que eu nunca tinha feito unhas antes, né? Que eu não sabia nem andar naquela cidade. Engravidei, tive meu primeiro filho, né? Com 24 dias que ele tinha nascido, eu comecei a atender de novo em casa as minhas clientes que eu já tinha de antes. E era tudo muito irregular. Eu atendia na varanda de casa. Eu não tinha nenhuma estrutura e muitas vezes eu tinha que parar para me colocar um arroz no fogo, para me desligar uma panela, para me fazer alguma coisa para ele comer, né? Eu parava porque ele chorava, parava para amamentar. Então, eu não tinha naquele tempo estrutura nenhuma, não tinha ninguém para me ajudar, não tinha nenhuma pessoa para fazer as coisas para mim. Eu morava numa cidade em que eu não tinha nenhum familiar por perto, né? E era eu e eu mesma. E mesmo sem estrutura, eu consegui ter muitas clientes naquele tempo. E eu remeto isso a fazer um trabalho muito bem feito. Por menor que seja a nossa estrutura, por pouco que fosse o material que eu tinha, né? Eu não tinha muitos materiais, eu não tinha um espaço, eu não tinha nada. Eu só tinha um pouquinho de coisa ali para fazer as unhas das clientes e força de vontade. E eu gosto muito de entregar o melhor. Eu não me preocupava com o tempo que eu ia fazer, eu queria entregar o melhor. As unhas que eu fazia naquele tempo ficaram conhecidas na minha cidade. Eu fui, assim, na minha cidade, como manicure e pedicure, eu fui uma das referências como manicure e pedicure na minha cidade. E a minha história como manicure e pedicure, quando eu olho para trás, é a história de alguém que não tinha visão de crescimento. Eu tinha um trabalho muito bom, eu era muito dedicada, eu gostava de entregar um trabalho impecável, maravilhoso, mas quando se tratava de divulgação para crescimento, eu não fazia. Eu não entendia naquele tempo sobre isso. Depois que eu entrei para a internet, né, que eu comecei a usar as redes sociais, o Facebook, o Instagram, é que eu entendi que existia algo além do que só fazer o serviço. Existia algo maior do que apenas prestar o serviço que eu prestava para as minhas clientes. E eu comecei a entender que existia algo
que diferenciava os profissionais e que fazia com que os profissionais tivessem mais clientes, mais visibilidade, mais oportunidade. E aí eu comecei a realmente dar mais atenção às redes sociais. Tudo o que eu fazia nos alongamentos, tudo que eu fazia de atendimento de cliente, eu postava. Mesmo naquele tempo, eu não tendo o cuidado ou a noção de saber fazer uma boa foto, de saber fazer uma edição, de colocar logomarca, de fazer uma legenda, eu não tinha essa noção, eu não tinha esse conhecimento, mas eu postava. E eu comecei a usar as redes sociais ao meu favor para atrair clientes. E com isso, com as postagens que eu fazia das unhas, além de atrair clientes, eu também atraí alunas. A minha vida financeira mudou quando eu conheci o alongamento de unhas. Eu fiz o meu primeiro curso, não tinha dinheiro para comprar o material, tive que pedir cartão emprestado de cliente para comprar minhas primeiras coisinhas. Eu comprei só o básico do básico mesmo que eu precisava, com aquela listinha na mão que eu fui lá comprar, que a instrutora que tinha me dado o curso me deu a lista. E eu aprendi nesse curso o básico do básico da técnica de gel na tip. Foi um curso rápido. Depois eu comecei a ter problemas com o gel na tip, porque muitas coisas, hoje, olhando para trás, não me foi passado no curso. Então, eu não sabia o porquê aquelas coisas estavam acontecendo. Eu não sabia o porquê que estava descolando. Eu tive muito problema com o meu alongamento soltar inteiro, né? E eu não sabia simplesmente porque aquilo estava acontecendo. E aí que eu tomei mais força ainda para continuar nos alongamentos. E eu já tinha clientes de pé e mão quando eu comecei a fazer o alongamento. Então assim que eu comecei, eu já postei logo, assim que eu fiz meu curso, eu já postei logo que eu estava atendendo. Olha só que loucura. Naquele tempo eu não tinha essa ideia de que eu tinha que treinar um pouco para me poder atender. Eu já cheguei dizendo para as minhas clientes que eu já estava atendendo. E aí eu comecei a fazer as unhas nas minhas clientes. E aí, por achar que não estava muito bom, eu tinha uma amiga e aí eu chamava ela de vez em quando para vir para me fazer na unha dela. Eu fazia na minha própria unha. Então, assim, algumas coisas que eu via que não estava legal, eu tentava ajustar por conta própria ali, treinando em mim, na minha mão. E as clientes falavam que que a unha tinha quebrado, eu ficava preocupada, né? Eu pensava, nossa, será que isso realmente não tá resistente, né? E aí eu colocava na minha unha e usava a minha unha, fazia tudo que tinha para fazer em casa. E com isso eu conseguia ter noção do meu trabalho naquela época, se ele tava tendo resistência e durabilidade ou não. Porque eu não tinha outra forma. Naquele tempo não existia isso de você fazer um curso e a pessoa te ensinar que você tinha que fazer em modelo antes, né? Que você tinha que treinar um pouco antes para poder atender. Naquele tempo a gente tão pouco fazia um curso que ensinava a fazer manutenção. No curso não ensinava a fazer manutenção, só ensinava a fazer a aplicação. Imagina como que era. Então assim, o começo ele foi muito desafiador, mas eu sempre fui atrás das respostas para as dúvidas que eu tinha. Com um ano que eu estava fazendo alongamento de unhas, já estava com um alongamento que tinha resistência, durabilidade, já tinha muitas clientes de alongamento. Eu consegui conquistar clientes de alongamento porque eu postava o trabalho nas redes sociais, né? As clientes usavam e indicavam. Então, assim, dentro da minha cidade, eu fui uma das primeiras nail designers que existiu ali naquela cidade do interior. Colocar a equipe naquele tempo foi algo que fez com que eu tivesse mais braços, mais pessoas para me ajudar, conseguisse atender mais clientes. E isso não parou por aí. Eu coloquei uma pessoa, depois eu coloquei mais uma. Quando eu vi, eu já estava com 4 pessoas me ajudando. Primeiro a fazer pé e mão, eu contratei primeiro pessoas para fazer pé e mão. Alongamento de unhas, né? Porque realmente a demanda estava muito grande. Com mais ou menos um ano que eu estava na profissão de nail design, construí na minha casa mesmo o meu primeiro estúdio nails, onde a minha equipe trabalhava junto comigo. Foi uma época muito desafiadora, porque eu nunca tinha trabalhado com equipe antes. Eu treinei todas elas com muito carinho para fazer exatamente o mesmo trabalho que eu fazia. Comecei treinando o básico com elas, o formato quadrado, natural, de uma cor só, né, fazer a curvatura, o acabamento. Deu muito certo, sabe? Nessa época eu comecei a ministrar cursos, com mais ou menos 1 ano e meio que eu estava atendendo. Começou a surgir pessoas querendo fazer curso VIP comigo. E eu sempre atendia a semana inteira e no domingo eu tinha ali um curso VIP para me ministrar no meu estúdio mesmo. E eu não sabia ainda que tinha esse jeito para ensinar, que em mim existia uma professora
Imagina, eu trabalhava com unhas e eu realmente, o meu foco era atendimento. E eu atendia muito, tanto que eu tinha muitas clientes e tinha equipe. Tinha um estúdio, construí um estúdio muito bonito, do jeito que eu queria, na minha cidade. Era uma cidade muito pequena, mas eu não tive medo de investir em construir algo que para aquela cidade muitas pessoas olhavam e falavam assim, nossa, né? Não existia estúdio Nails na minha cidade naquele tempo, então eu realmente olhava para a profissão de uma forma diferente, eu queria algo novo ali e eu não tive medo de investir. Então assim, no meu primeiro ano eu investi mesmo, o dinheiro que entrava eu pegava e colocava ali na construção do meu estúdio, tudo o de melhor assim que eu pude colocar, eu coloquei. Televisão, banheiro, massageador para pés, poltronas, então assim, eu fiz realmente algo do jeito que eu achei que as minhas clientes mereciam, mesmo a gente estando em um lugar que a gente não tinha referência nenhuma de estúdio Nails. Isso foi outro ponto que chamou muita atenção das pessoas da minha cidade, das clientes e até nas redes sociais que eu já estava usando nesse tempo. Né, começaram a ver, nossa, olha o estúdio dela, né? Era um estúdio realmente voltado só para unhas. E nesse tempo, eu comecei a ministrar meus primeiros cursos VIPs. E é muito louco isso, você vê que você, por postar um trabalho, por mostrar o seu trabalho ali na internet, tem pessoas que olham e querem aprender com você. E foi assim que eu comecei a ministrar cursos. As pessoas me chamavam no direct, me chamavam ali no privado, né? Mandavam uma mensagem, perguntavam, olha, você não dá curso? Você não ensina essa técnica? Perguntava às vezes alguma coisa, alguma dica, né? Qual esmalte usou, como é que eu fiz para fazer aquela curvatura, como que é isso. E foi aí que surgiu os primeiros cursos. Quando eu olho para a minha vida, do meu passado até hoje, eu vejo que a minha vida passou e passa por constantes transformações e evolução dentro da profissão. Comecei a fazer alongamento de unhas, eu descobri um mundo de possibilidades. Eu descobri que existia um leque de opções de crescimento profissional dentro do mundo das unhas. E que uma profissional de unhas, ela podia ser uma manicure e pedicure, ela podia ser uma designer de unhas, ela podia ser uma podóloga, ela podia vender produtos, ela podia ministrar curso, ela podia fazer cutícula tradicional, cutícula osso, esmaltação tradicional, esmaltação em gel. Então, assim, existe uma gama de possibilidades. Hoje, no mercado de unhas, existe ainda mais possibilidades. Hoje, a gente consegue criar a nossa própria marca. Hoje, eu tenho produtos que levam o meu nome, né? E a gente consegue cada vez escalar os nossos ganhos e faturamentos e ganhar cada vez mais dentro do mesmo mercado. A gente consegue colocar equipe, a gente consegue ter uma rede de salões, a gente consegue vender franquias que a gente ganha como nail designer. É algo que está ligado ao que você escolhe dentro da profissão. Você tem uma gama, um leque de opções. Depois dos atendimentos, eu comecei a ministrar cursos presenciais, online, venda de produtos e ter a minha própria linha de produtos. Resumidamente, eu já ensino para as minhas alunas tudo aquilo que eu tive que aprender na prática. Hoje, é muito mais fácil você chegar no nível máximo dentro da profissão. Existe um atalho para você chegar até lá, que é o conhecimento. E hoje eu me tornei uma grande instrutora nacional e internacional e os meus cursos hoje incluem anatomia, fisiologia, química de produtos, venda de serviços, redes sociais, precificação, técnica, formatos, manutenções, tudo que realmente uma profissional precisa para ela chegar no nível máximo dentro da profissão em pouco tempo. Além de tudo isso, a gente tem um suporte direto com o aluno, dentro das plataformas de ensino online, direto com o curso presencial, pelo WhatsApp. Então, hoje é muito mais fácil alguém que começa do zero chegar num patamar mais alto, assim como eu cheguei dentro dessa profissão. Ser nail designer hoje é uma profissão conhecida como profissão de luxo, onde você consegue ganhar tão bem quanto médicos, advogados. Hoje eu vejo alunas minhas que se formaram em faculdade, vindo fazer curso e iniciando do zero dentro da profissão de nail design e ganhando muito melhor do que elas ganhavam antes. Pessoas que não tinham profissão, que eram donas de casa, que não tinham outra profissão, que não tinham remuneração financeira, entrando dentro dessa profissão e conseguindo ganhar um valor que realmente antigamente era impossível alguém que não tinha o estudo ganhar. E eu quero dizer para você
que chegar até onde eu cheguei não é fácil, exige esforço e dedicação. Mas que se você quiser chegar até onde eu cheguei, existe um passo a passo para chegar até aqui. Chegar até onde eu cheguei não foi fácil. Exige esforço e dedicação, principalmente quando a gente não tem instrução, como foi o meu caso. Mas hoje existe uma forma muito mais simples da gente chegar no nosso objetivo, né? Hoje existe um passo a passo montado certinho para você seguir e atingir mais rápido os seus objetivos. E hoje eu me sinto uma profissional totalmente realizada. Eu conquistei tudo aquilo que nem em sonho eu imaginaria ter. A minha vida hoje é uma vida voltada a ajudar outras pessoas a chegarem onde eu cheguei, através das unhas. E eu quero dizer para você que está aí do outro lado que todos nós podemos alcançar o sucesso profissional dentro do mundo das unhas. E que hoje eu tenho bagagem suficiente para te ensinar a chegar no nível mais alto dentro da profissão. E que todos nós, sim, podemos ser muito bem-sucedidas dentro da área da beleza, fazendo alongamento de unhas. Todos podemos, basta acreditar e começar. Vamos lá, vamos viver um novo tempo.